Olá, meu amigo, minha amiga, bem-vindos a mais um Portal do José. E, conforme prometido, hoje nós temos um papo aqui com uma pessoa muito ilustre, uma pessoa que vai ajudar a gente a ter alguns esclarecimentos sobre a realidade do nosso país. Você que está chegando agora no Portal do José, você é muito bem-vindo. Dê o clique, se inscreva, compartilhe com seus amigos. Você pode pegar trechos do nosso vídeo, colocar nas suas redes também, no seu Facebook, enfim. E eu quero dar, então, as boas-vindas ao deputado Molon. Deputado, muito obrigado por ter aceito o convite para o nosso papo. E as pessoas que seguem o Portal do José já fizeram alguns questionamentos. E eu começo te dando as boas-vindas, mas perguntando o que está acontecendo com a esquerda. As pessoas estão muito angustiadas de uma maneira geral e elas têm tido a percepção que as forças de esquerda estão amarradas, estão se omitindo em relação aos principais problemas brasileiros. O que o senhor tem a dizer para a gente? Bom, José, antes de mais nada, o meu boa tarde a você. Eu quero agradecer o convite para essa conversa. Um prazer conversar com você. Acompanho o seu trabalho. Parabéns aí por esse esforço, né, de informação, de diálogo, de debate que você tem feito. E muito obrigado pelo convite para estar aqui com você. Eu cumprimento também a todas as pessoas que nos acompanham. É um grande prazer conversar com vocês e enfrentar, logo de saída, essa primeira pergunta, porque eu acho que é uma pergunta importante, para que não haja dúvida sobre a luta que nós, progressistas, nós da oposição, temos feito contra o governo Bolsonaro. Esse é um governo que não sabe muito bem o que quer construir, mas é um governo que sabe o que quer destruir. É um governo que veio para desmontar o que havia sido feito em várias áreas, né? Na área da saúde, por exemplo, nós temos agora um ministro interino da saúde ainda, que não é médico, não tem conhecimento sobre o setor, e ocupou a cadeira depois de 2 ministros que eram médicos e se recusaram a receitar um remédio sem eficácia comprovada. Nós temos um governo que está desmontando toda a política externa brasileira, construída ao longo de décadas. Nós temos um Ministério da Educação, que até agora não disse que veio, depois de 2 ministros que se dedicaram a fazer guerra cultural contra as universidades, contra os professores, perseguir pesquisadores. Portanto, é um governo que não tem um projeto claro daquilo que quer oferecer ao país, mas sabe o que quer destruir, o que quer retirar. Então, é um momento muito difícil. Nesse momento, qual tem sido o esforço da oposição? Bom, primeiro, impedir ao máximo os retrocessos, não é? Tudo aquilo que o governo tenta destruir, a gente tenta evitar que seja destruído. Por exemplo, a estrutura de demarcação de terras indígenas e quilombolas, não é? A transferência da demarcação de terras indígenas para o Ministério da Agricultura, a tentativa de desmontar setores importantes do país, como a da ciência e tecnologia, a tentativa de extinção do FNDCT, ou de colocar o Fundo Nacional para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico dentro do BNDES, acabar com a FINEP, juntar CAPES e CNPq. Então, toda a destruição da política de proteção ambiental do Brasil. Então, a nossa luta, nesse momento, tem sido, primeiro, tentar impedir que o país retroceda. Às vezes, a gente não consegue, porque nós somos minoria na Câmara dos Deputados. Nós somos 131 deputados em 513. Nós somos pouco mais do que um quarto. Sim. Deputado, explica para a gente como é que é a formação dessa oposição. Porque como é que o PT tem se comportado no meio desse bloco? Porque o PT, às vezes, dá a impressão que é uma força política em apartado, né? As pessoas acabam sempre particularizando que tem uma proposta, tem uma resistência comandada pelo PT e o restante da oposição está comandando um outro tipo de pauta. Como é que está sendo isso? Bom, repare, assim, até aqui na Câmara nós temos trabalhado, conseguido construir ações conjuntas. Agora, os partidos de oposição, em especial o meu partido, PSB, mas eu vejo isso também em outros partidos de oposição,
nós não queremos ser tratados como satélites de qualquer partido. O PSB é um partido que tem 73 anos de história. É o partido, talvez, dos partidos de oposição dos mais antigos. É um partido que governa estados, é um partido que tem a segunda maior bancada de oposição da Câmara. Então, nós não somos satélite de ninguém. O PSB não se comporta como puxadinho de partido nenhum. O PSB tem uma proposta para o Brasil, está atualizando o seu programa e, portanto, nós exigimos respeito a essa nossa autonomia e apoiamos aquelas pautas que julgamos que devemos apoiar e aquelas que não têm a ver com o que nós defendemos para o Brasil, nós não apoiamos. Venha de quem vier, inclusive de outro partido de oposição. Agora, na Câmara dos Deputados, a gente tem conseguido construir um ambiente dentro da oposição de respeito mútuo, recíproco, de defesa de pautas em comum daquilo que pode ser comum. Quando há divergências, tratamos isso com naturalidade. Então, na Câmara, a nossa relação tem sido boa com os outros partidos de oposição, inclusive com o PT. Não temos tido dificuldade na Câmara. Agora, isso não significa que nós vamos nos comportar, seja na Câmara ou seja fora dela, como um partido satélite ou puxadinho de quem quer que seja. Nós entendemos, ao contrário, que o Brasil precisa de uma alternativa progressista, que esses números do presidente da República nas pesquisas de opinião revelam que a população não viu ainda algo novo que seja capaz de se contrapor ao presidente da República. Eu não acredito que esses números, José, sejam números de pessoas que estão, de fato, totalmente satisfeitas com o presidente. Não estão, mas como ainda não viram uma alternativa, acabam permanecendo nas pesquisas ali apoiando. Esse que eu acho que esse que eu acho que é o desafio que está colocado para o PSB, por exemplo, e para outros partidos de oposição. Apresentar uma alternativa para o país. Sim, deputado. Que não seja, desculpe, só para concluir, José, que não seja um retorno ao passado, ou seja, que não seja, não, Bolsonaro não, vamos de PT. Eu não acho que seja isso que o país esteja pedindo. Sim, deputado, a percepção que eu tenho, porque eu acompanho assim mais de perto, né, eu vejo que tem uma movimentação muito importante da oposição. Mas os meios de comunicação eles não reverberam absolutamente nada. A gente tem quase que uma pauta monolítica. Quando a gente teve a discussão da reforma da Previdência, eles não pegavam nenhum deputado de oposição para falar nada. Eu que tinha que resgatar na internet, eu pegava o deputado, pegava a deputada Jandira Fegali, pegava deputados de várias linhas, enfim, que sempre criticavam, faziam o combate. A gente está diante de reformas que ainda não sabemos quais são objetivamente o que o governo não apresenta, né? No campo da reforma administrativa e reforma tributária, e só que a gente vê nos telejornais são pessoas, economistas, parlamentares, pensadores que estão absolutamente alinhados com as pautas do governo, que eu chamo de governo Guedes. O Bolsonaro tem sempre colocado aqui que ele funciona como um elemento de distração, ele funciona como uma espécie de macaco no meio de um circo, né? Com todo respeito aos símios, mas ele funciona distraindo a população com as maluquices, com o comportamento anticivilizatório, enquanto a área econômica vai nadando de braçada. E nós não vemos. Por exemplo, eles convidam muito pouco o deputado Molon, a deputada Jandira, os outros deputados que o povo brasileiro nem sabem que existem e que têm uma postura bastante combativa, né? Os meios de comunicação eles têm algum tipo de comportamento democrático no meio dessas histórias todas que eu estou falando aqui? Eu acho, José, que depende muito do tema, né? Assim, esse tema que você mencionou, da reforma da Previdência, foi muito evidente que, no fundo, como os meios de comunicação apoiavam aquela reforma da Previdência, o debate foi muito monolítico. Teve muitas entrevistas sobre a reforma da Previdência, mas esmagadoramente de pessoas favoráveis a ela. Não houve uma paridade de armas, um equilíbrio de forças entre quem defendia aquela reforma e quem defendia outra. Nós, do PSB, por exemplo, defendíamos outra reforma da Previdência. Nós não éramos contra o debate sobre a reforma da Previdência. Eu acho inevitável que, à medida que o país vai mudando a sua pirâmide etária,
é preciso reequilibrar as contas, é preciso ir adequando as regras previdenciárias, mas não da forma como foi feita, em que isso foi cobrado, sobretudo, os mais pobres. Então, nós defendíamos uma outra reforma da Previdência. Não tivemos oportunidade de expor isso nos meios de comunicação. Quando se trata de outras pautas, muitas vezes nós somos chamados. Por exemplo, os meios de comunicação não apoiam essa maluquice do presidente da República de atacar os outros poderes, o Supremo, o Congresso. Então, em pautas como essas, nós somos chamados, temos oportunidade de falar. De fato, quando há uma pauta econômica, aí o alinhamento dos meios de comunicação com o ministro da Fazenda é muito intenso. Basta ver o debate que está sendo feito agora sobre furar o teto. Não é? Nitidamente, os meios de comunicação estão se colocando favoráveis à manutenção do teto nos termos defendidos pelo ministro Paulo Guedes e contra o governo. Então, estão explorando ali uma divisão dentro do governo. De forma que isso também dificulta, José, a percepção do que a oposição está fazendo, voltando à sua primeira pergunta. Né? Se a gente está lutando contra a reforma da Previdência, por exemplo, e não consegue falar sobre isso nos meios de comunicação, a população fica com uma percepção distorcida de que lá dentro não está havendo tanta luta. Tá, mas como ela não transborda para a população pelos meios de comunicação e nas redes sociais nós ficamos dependendo dos algoritmos, isso fica prejudicado, sem dúvida nenhuma. Sim, deputado. O senhor tocou, em dado momento, na aprovação ou desaprovação medida pela pesquisa Datafolha. Isso aí está sendo objeto de muitas interpretações. Isso tem provocado a análise de que os auxílios emergenciais ou auxílio emergencial têm vitaminado de uma maneira exponencial. Quando você analisa a pesquisa por recortes, no Nordeste ele teve um grande avanço, e a gente percebe que a renda per capita no Nordeste Norte subiu entre 24% e 26%, foi uma injeção muito grande, mas nós estamos falando em 7% do PIB em auxílios emergenciais. É possível se ter uma política compensatória? Esse auxílio emergencial, ele vai até onde? Isso vai vitaminar, vai cristalizar o apoio ao presidente da República? Qual a sua visão? É possível, José, desde que o presidente da República e o seu governo tenham coragem de cobrar imposto de quem não paga, o que eles não farão. Então, eles fatalmente reduzirão esse auxílio, porque do jeito que está, sem mexer na estrutura tributária brasileira, a conta não fecha. Mas é possível que a conta feche? Basta cobrar tributo de quem não paga, dos super ricos, por exemplo. Basta tributar o sistema financeiro. Basta tributar as grandes heranças, as pessoas que herdam dezenas de milhões de reais, com uma alíquota maior do que é tributada. Agora, o governo não fará isso, porque o governo tem lado. O lado do governo é o lado do setor financeiro, é o lado dos bancos, é o lado dos super ricos. Né? Até brinquei. No Brasil. Deputado, como nós estamos na rede aqui, de vez em quando eu vou te interromper, não fique com bronca de mim, não, tá? Mas a gente tem observado também que esse auxílio emergencial, se ele for mantido, não seremos nós, que somos progressistas, que vamos reclamar, né? A gente vai partir para um outro nível de reflexão, de como tirar essas pessoas do nível de esquecimento, de falta de educação, de ignorância. Mantido esse patamar, a gente vai ter que aplaudir. Mas, pelo que o senhor está dizendo aí, isso não vai se dar sem que se mexa no andar de cima, exceto se o Paulo Guedes ele mire em mim, mire no senhor, na classe média, nas pessoas que ganham mais de R$ 1.900 por mês, que estão na alíquota do imposto de renda, e ele queira extrair dessa classe média baixa mais recursos para deixar todo mundo igualitário na pobreza, né? Sem mexer na plutocracia nos recursos lá de cima, né? Mas você não tem a dúvida de que é na classe média que eles vão tentar mais uma vez mexer. Porque eles não vão tentar mexer no andar de cima mesmo. Vão tentar mexer no andar do meio. Sabe por quê, José? Porque é muito mais fácil cobrar de quem é assalariado e não tem poder do que cobrar dos donos dos bancos, dos donos das grandes empresas, dos grandes proprietários rurais. Mas essa é que é a solução para a tributação no Brasil.
é possível mudar a estrutura tributária brasileira como todos os países capitalistas fizeram. No mundo desenvolvido, quem ganha muito paga muito. Vou te dar um exemplo. Na Califórnia, somando a tributação federal e estadual sobre a renda, quem ganha muito paga 50% do que ganha, da renda. Não é 27,5% como aqui. Aqui é 27,5%. Na Califórnia chega a 50%. Nos Estados Unidos, estou falando de um estado norte-americano. Então, assim, o argumento, às vezes eles jogam, a gente vê alguns analistas colocando o argumento que se tributar o andar de cima, a gente vai ter uma fuga de capitais. As pessoas vão tirar dinheiro do Brasil, os super ricos, e vão investir lá fora. Isso não parece uma falácia, pelo que o senhor está dizendo aí? O cara tirar dinheiro do Brasil e ir para a Califórnia, por exemplo, ele vai quebrar a cara, né? Então, é possível que se tribute aqui sem o cara fugir. Depende do tipo de tributo. Por exemplo, uma tributação sobre patrimônio em imóveis, o sujeito não tem como tirar o imóvel do país. Porque o próprio nome diz, ele é imóvel, ele não se mexe. Não dá para movê-lo de lugar, né? Tá. Então, depende do tipo de tributo. Basta você desenhar o tributo correto. Essa justificativa de não mexer no andar de cima, no fundo, é desculpa para não enfrentar quem tem poder. E é a esses que eles não querem enfrentar. Agora, vão enfrentar quem? O funcionalismo público, a classe média, os profissionais liberais, aumentar a tributação de médicos, advogados, de assalariados, de servidores, né? Porque é mais fácil, digamos assim, é menos custoso politicamente. Sim. E não, em vez de enfrentar, por exemplo, os grandes proprietários rurais, os ruralistas, que têm uma bancada de 200 votos na Câmara. Nós, da oposição, todos somados, somos 131. Os ruralistas são 200. Sim, deputado, tem algumas perguntas. Eu anunciei que o senhor ia estar com a gente aqui, então já vieram algumas perguntas previamente, né? Papel do Rodrigo Maia nessa história política do nosso país aqui. Rodrigo Maia, ele é um aliado de Bolsonaro, ele é um aliado de Guedes, ele é um aliado dos outros deputados. A que papel ele está se prestando ali, na tua opinião? Eu acho que o Rodrigo Maia tenta se equilibrar entre o governo e a oposição. Ele tenta manter uma certa equidistância entre os dois lados. Ele não é, naturalmente, um deputado de oposição, não faz oposição ao governo, embora também não seja um aliado de primeira hora, alguém que tenha a confiança do governo. Nesse caso do impeachment, acho que ele cometeu um erro muito grave, porque houve ali um momento em que o país clamava pelo impeachment. A insanidade do presidente ficou explícita, participando de eventos pedindo para fechar o Congresso, e o Supremo ameaçou prender os ministros do Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, ali não havia nada mais natural do que dar andamento ao pedido de impeachment. E o presidente da Câmara não deu, manteve os nossos pedidos, os pedidos de impeachment que nós apresentamos, inclusive um deles muito robusto do PSB, na gaveta. E como os pedidos não andaram, de alguma maneira isso ajudou a estabilizar o governo. Então você tem um governo autoritário, regressista, porque ataca direitos, sobretudo dos que mais necessitam, que está se tornando normal, digamos assim, está normalizando, está se tornando aceitável, entre aspas, essa aberração que é o governo Bolsonaro. Então, eu acho que isso foi um erro muito grave que ele cometeu e que vai custar muito caro ao país e ao próprio Congresso, como as pesquisas de opinião começam a mostrar. Bolsonaro se recuperando e a aprovação do Congresso caindo. E para as eleições desse ano de 2020, qual o impacto que a pandemia, o trato da pandemia, o comportamento dos prefeitos vai ter nessa eleição? O senhor acha que essa eleição, de um certo modo, ela vai ser plebiscitária ou os assuntos locais que terão a prevalência no resultado eleitoral? Eu acho, José, que acabará sendo uma mistura das duas coisas, porque a eleição municipal sempre tem uma pegada mais local mesmo, os problemas do dia a dia da população, Mas, certamente, essa questão de governo ou oposição vai entrar em algum momento, especialmente nas grandes cidades, eu acredito. Agora, é difícil prever essa campanha, é uma campanha muito nova para todos nós. Assim, ninguém nunca viu uma campanha dessa, que você não pode estar na rua
em contato com o eleitor, ninguém sabe o que vai acontecer. Então, é uma grande incógnita, né? Um grande ponto de interrogação. Nós estamos nos preparando para essa campanha, mas muito preocupados em não poder estar perto do eleitor, especialmente aquele eleitor que de alguma maneira, sensível à luta da oposição, que é aquele eleitor que enfrenta mais dificuldades, o eleitor de classe popular e o eleitor de classe média, que é quem sente na carne a nossa luta por essas pessoas, já que não somos nós os defensores dos super ricos. Quem defende os super ricos é o governo. Né? Nós estamos ao lado da população que vive do seu trabalho, das classes populares e das classes médias. Né? E não poder chegar perto desse eleitor, porque uma boa parte desses eleitores não tem acesso à internet de forma fácil e ampla, é uma incógnita para nós de qual vai ser o efeito disso nas eleições. Sim, e com relação ao ânimo das pessoas, dos eleitores, deputado, as pessoas entram, por exemplo, no portal do José, tem algumas que estão assim, muito descrentes, muito desanimadas, até por conta desses dados objetivos, né? Mais de 50 pedidos de impeachment contra o Bolsonaro, e o Rodrigo Maia entende que não há razão nenhuma, uma contradição absurda, porque em relação ao ex-presidente Dilma, ele viu que a pedalada fiscal, que ninguém entende até hoje que monstrengo é esse, era motivo para afastar uma presidente eleita, né? Então, muitas pessoas estão descrentes, muitas pessoas muito chateadas, até por conta de o isolamento provocar também um sentimento muito complicado nas pessoas. O que é que a gente pode dizer para esses nossos amigos, nossas amigas, em relação ao futuro do Brasil? Eu costumo sempre dizer que outras nações passaram por percalços muito piores do que o nosso, por incrível que pareça, e conseguiram se reerguer, conseguiram enfrentar. Nós temos que ter que tipo de comportamento diante dessa realidade, deputado? Resiliência. A gente tem que ser resiliente. E a resiliência é aquela característica dos corpos que, depois de submetidos a grande pressão, demonstram a capacidade de retomar a forma original, né? De não se deixar deformar pela pressão. Né? É um bom exemplo de um corpo, né? De um objeto resiliente, são aquelas bolinhas que são usadas para fazer ginástica com as mãos, que você aperta, 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 ela fica mínima, quando você solta, ela volta para o tamanho dela. Né? Então, acho que o povo brasileiro tem que ser assim, nós temos que ser assim, entender que nós estamos debaixo de uma enorme pressão, de um governo autoritário, de um governo excludente, de um governo preconceituoso, discriminatório, e essa pressão está nos fazendo mal, muita gente está desanimada, mas é preciso ter resiliência. Não é? Da mesma forma que as árvores mais fortes são aquelas que muitas vezes são balançadas com o vento, mas não quebram, né? Permanecem de pé e, quando passa o vento, voltam para a sua posição. Então, a gente tem que desenvolver essa capacidade, trabalhar internamente, né? Trabalhar a cabeça da gente, sabendo que esse momento é um momento péssimo, mas ele vai passar e nós retomaremos as rédeas do país nas nossas mãos. Né? O Brasil vai voltar a ser um país mais generoso, mais fraterno, menos dividido, menos polarizado, menos movido pelo ódio, pela intolerância e mais movido por um projeto de desenvolvimento que inclua todos. É nisso que eu estou trabalhando, José. Eu estou estudando muito um projeto de retomada da economia do Brasil de forma sustentável. Isso que lá nos Estados Unidos está se chamando de Green New Deal, um novo pacto verde, uma retomada verde da economia, um novo pacto, um novo acordo verde, que é pensar a recuperação da economia através da sustentabilidade. Né? Então, são investimentos na transição da economia de uma economia cinza para uma economia verde. Reindustrializar o Brasil. Com qual indústria? Não aquela poluente, aquela da fumaça negra saindo da chaminé, mas uma indústria intensiva em ciência e tecnologia que produza produtos de alto valor agregado, para que o Brasil não seja eternamente apenas exportador de carne e soja, mas que possa ser exportador de equipamentos tecnológicos, de descobertas da indústria farmacêutica, de vacinas, de curas para doenças, da bioeconomia, né? De uma mobilidade limpa, sustentável, uma habitação sustentável, uma habitação que aproveite a água da chuva, energia solar, enfim, tem muita coisa para a gente fazer. Eu estou focado nisso, estudando esse projeto para preparar, para apresentar para o país, o PSB vai fazer isso como partido, apresentar para o país um caminho, uma saída, uma solução
para esse dificílimo momento que a gente está vivendo. O momento é péssimo, mas ele vai passar e nós venceremos. Sim, deputado, assim, o senhor tocou em determinado instante, a gente abordou assim de uma forma muito rápida a questão do auxílio emergencial. Ele está fadado a ser diminuído ou ele terminar para a maior parte das pessoas que estão recebendo esse benefício hoje. Como é que será o ânimo dessas pessoas? Se a gente fizer uma pesquisa de aprovação alguns meses mais à frente, com desemprego no Brasil, com as empresas que continuam quebradas, com a falta de investimento, com a falta de investimentos do Estado na economia, a gente não tem um apontamento que a gente vai ter uma melhora muito grande. Será que Bolsonaro ele capitaliza esse sentimento positivo de uma forma permanente ou isso vai mudar também? Não, eu acho que isso muda também, José. Isso sobe com o auxílio emergencial, mas quando ali na frente houver a decisão do governo de ficar do lado dos super ricos e acabar com o auxílio para não cobrar mais dos ricos, certamente isso cai também. E a aprovação é fotografia de momento. Essa não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Então, a maratona, às vezes, tem um corredor que está na frente no momento, mas ele não quer dizer que ele vai vencer a corrida, não. Ele pode até largar na frente, mas ele pode perder a corrida. Então, eu acho que é um governo que tem muito desgaste ainda para enfrentar, e é um governo ruim, incompetente, desorganizado, desarrumado, com um presidente tosco, né? Então, essa conta vai chegar para ele, eu não tenho dúvida disso, não. A gente não deve se assustar com fotografia de um momento, não. Eu queria te perguntar duas outras coisas também que as pessoas têm questionado. Essas questões envolvendo a família Bolsonaro. Ministério Público em cima, Procuradoria da República, enfim, o enriquecimento patrimonial dessas pessoas que viveram sempre da política. O senhor acha que isso vai dar aonde? Muita gente acha que Bolsonaro vai ficar impune pelo resto da vida. A história nos mostra em muitos lugares que isso não acontece sempre assim, né? Eu gosto de citar o exemplo do ex-governador Sérgio Cabral, que foi eleito com mais de 68% dos votos válidos. Aqui no estado, o governador Wilson Witzel, que foi eleito com mais de 60% dos votos, um está cumprindo mais de 340 anos de cadeia e outro está às voltas aí com impeachment. Como é que o senhor analisa essas provocações? Eu estou de inteiro acordo com você, José. Eu acho que essa conta vai chegar também. O Ministério Público do Rio está avançando, o GAECO está avançando. Apesar dessa estranha perda de prazo, não é, aqui no Estado, houve uma reclamação do Ministério Público Estadual ao Supremo, e eu acredito que o Supremo vai declarar que o senador não tem foro privilegiado, como todo mundo sabe que não tem, né? E, portanto, o processo vai continuar a avançar. Eu estou vendo com muito orgulho, muito respeito e admiração a conduta do Ministério Público Estadual, dos membros lá do GAECO, que estão indo a fundo nessa investigação e acho que estão descobrindo um esquema que vai muito além do Flávio. Eu acho que o que está comprovado ali é que o esquema era um esquema familiar. Uhum. Era uma espécie de empresa única, ali, de grupo econômico único, porque os depósitos da filha do Queiroz para ele, embora lotada no gabinete do pai, Jair Bolsonaro, mostram que era tudo um esquema só, né? Então, acho que ainda tem muita coisa para ser descoberta e essa conta vai ser cobrada pela Justiça. Sim, uma outra questão também diz respeito ao ex-presidente Lula. Alguns processos ainda estão sobre uma revisão, vamos dizer assim, por conta da participação do ex-ministro Moro, né? E muita gente está com grandes interrogações do que pode vir a acontecer. No sentimento do senhor dentro do Congresso, nas conversas que se tem, o que a gente pode esperar em relação ao ex-presidente Lula, em relação aos seus direitos políticos? É um componente também que a esquerda está levando em consideração? É difícil dizer, José. Esse assunto não tem sido tratado por nós no Congresso, não. Honestamente, não é um assunto que tem estado presente, não. Acho que é uma questão que está mais afeta a Justiça, vai ser objeto de decisão ainda do Supremo, né? Acho que é um assunto que está mais para a Justiça. Nós, no Congresso, não temos falado muito sobre isso e os partidos políticos estão construindo seus cenários para 2020 e 2022. Eu posso lhe assegurar que o PSB está tentando construir um projeto para o Brasil próprio, talvez com alguns outros partidos de oposição, mas, como eu já lhe disse no começo da nossa conversa,
Eu não vejo o PSB como satélite ou como coadjuvante de qualquer outro partido. Acho que é um partido que tem tamanho para apresentar uma proposta para o Brasil, é nisso que o PSB está focado. Deputado, para terminar, o senhor tem formação em história também. O senhor já analisou muitos processos sociais pelo mundo, conhece a história de muitos lugares, né? E já falou que a gente não deve desanimar. Então, para finalizar, queria que o senhor desse o recado final para os nossos inscritos aqui do portal, as pessoas que estão pensando em se engajar politicamente, estão pensando em ter uma participação política nesse ano. As pessoas devem ir à luta ou devem ficar em casa? Como é que o senhor encerra nosso papo de hoje aqui? Eu acho fundamental ir à luta, José, porque eu acho que, diante das injustiças, ou a gente se indigna, ou a gente se conforma. E eu acho que, na vida, não há postura melhor do que a gente se indignar contra aquilo que está errado. Eu acho que é fundamental a gente fazer o que tiver ao nosso alcance para mudar a realidade. Essa realidade que o Brasil está enfrentando é uma realidade muito difícil, mas ela vai passar. E é importante que a gente faça a nossa parte para que ela passe o quanto antes. O Brasil é um país cheio de potencialidades. O nosso território é um continente, nós temos 1/4 da biodiversidade do planeta, o maior potencial hídrico do mundo, um subsolo riquíssimo. Aqui dá para plantar e colher o ano inteiro. Pouca gente para esse território, não é um país superpopuloso como a China ou a Índia. Então, o Brasil tem tudo para dar certo. Só precisa acertar na política. Agora, para acertar na política, depende de todos nós. Não é só de quem está no Congresso. Lá a gente está fazendo a parte da gente. Eu posso lhe dizer, eu estou trabalhando como nunca na minha vida. E não que tenha trabalhado pouco antes desse momento. Mas a gente está se esforçando ao máximo para que esse momento ruim passe logo. Então, todo mundo que puder ajudar, se engajar, se mobilizar, participar, é muito bem-vindo no PSB. Se quiser participar com a gente, se filiar, passar a atuar, porque a gente fazer a parte da gente é importante para o país e é importante para a vida da gente também, para a gente ver que lá na frente, quando tudo estiver melhorado, a gente saber que a gente deu a nossa cota de participação, que a gente fez o que estava ao nosso alcance e que a gente não se omitiu. Acho que isso dá sentido à vida de todos nós como brasileiros. Deputado, quero te agradecer, dizer aqui que o canal é livre. Quando tiver alguma novidade, entre em contato. O senhor está comandando a oposição aí a esse desgoverno. Não é uma coisa fácil, não é para amadores. A gente tem que desejar aqui muita saúde, muita energia. E, enfim, nosso espaço está aberto aqui também. Quero te agradecer. Quero agradecer a todos vocês que estão aqui com a gente nesse papo, nesse momento. Quem não é inscrito ainda, se inscreva. Entre lá no site lá da Câmara Federal, acompanhe os nossos parlamentares também, mande suas críticas, sugestões lá e cá. Deputado, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a todos vocês que estão aqui com a gente e até o nosso próximo encontro aqui no Portal José. Tchau, gente. Muito obrigado, Zé. Foi um grande prazer, viu? Obrigado pelo convite e um abraço a todo mundo que nos acompanha. Valeu.